Aleluia. Amém. Aleluia. Que alegria, né, irmãos? Que momento maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Vai ser assim no céu, viu, irmãos? Quando nós chegar lá, viu? Vamos olhar, nossa, meu irmão está aqui, meu irmão está aqui. É assim, vai acontecer, né? A gente muitas vezes deixa, muitas vezes a incredulidade entrar no nosso coração e nós ficamos aqui meio balanceados, né? Porque nós somos humanos, né? A Bíblia fala, daqui a pouquinho eu vou ler um texto para vocês vão ver que quando Jesus ressuscitou, no primeiro dia da semana, a Bíblia fala que Maria Madalena, Maria de mãe de Jesus, foram para o sepulcro, né? E chegaram lá e não encontraram Jesus, não estavam mais lá. E a Bíblia fala então que havia um jovem lá e falou para elas: ó, Jesus ressuscitou, não está mais aqui. Elas estavam com medo, porque quem ia tirar a pedra? Porque essa pedra é pesada, irmão. É assim, Lázaro também estava lá, a pedra estava posta. Também a irmã falou assim: Senhor, mas cheira mal, né? Já foi colocado a pedra. Mas Jesus falou assim: tira a pedra, né? Então de Deus ele tira a pedra para nós, viu, irmãos? Que é pesada. Então a Bíblia fala que Maria Madalena, Jesus encontrou Maria Madalena e falou assim: ó, vai e avisa os seus irmãos, os nossos irmãos, que eu vou para Jerusalém. E fala para eles, fica lá que eu estou indo para lá. Só que ela foi e avisou, eles não acreditaram. Ó, e eles andaram com Jesus, hein? Imagina nós, né? Então há dúvida sim, muitas vezes entra, muitas vezes questão no nosso coração, na nossa mente: sabe que é, sabe que não é, sabe que vai acontecer? Mas irmão, o que a palavra de Deus falar vai se cumprir, amém? Então quero que você abra a tua Bíblia lá em Isaías, vamos começar a ler o Velho Testamento, depois nós vamos para o Novo Testamento, porque eu vim para abrir outro texto, mas eu abri aqui, o Espírito Santo falou: não, lê esse versículo, esse texto para a igreja, porque vai ser assim, irmãos, Deus é tão bom, e vai ser agora, viu? Não vai ser depois não, porque a Bíblia fala que quem está em Cristo, nova criatura é, tudo se faz novo, e nós temos que viver já esse prazer, esse gozo aqui, né? Muitas vezes a pessoa fala: mas crente só sofre. Não é só sofrer também, nós também temos direito de ser feliz, amém? Né? Se alegrar com a nossa casa, com a nossa família, com nossos filhos, né? Nós cremos, em nome de Jesus. Ó, Isaías capítulo 29, versículo a partir do 17, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. 29, mãe. Isaías, capítulo 29, versículo a partir do 17, irmãos. Glória a Deus. Amém. Isaías capítulo 29, versículo 17. Amém, igreja? Glória a Deus. A palavra de Deus fala assim, irmãos: porventura, dentro em pouco, não se converterá o Líbano em pomar, e o pomar não será tido por bosque? Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras
do livro. E os cegos, livres já da escuridão e das trevas, as verão. Os mansos terão regozijo sobre o regozijo no Senhor, e os pobres entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Pois o tirano é reduzido a nada, o escarnecedor já não existe, e já se acham eliminados todos os que cogitam da iniquidade, os quais por causa de uma palavra condena um homem, os que põem armadilhas ao que repreende na porta, e os que sem motivo negam ao justo o seu direito. Portanto, acerca da casa de Jacó, assim diz o Senhor, que remiu a Abraão: Jacó já não será envergonhado, nem mais se empalidecerá o seu rosto, mas quando ele e os seus filhos virem a obra das minhas mãos no meio deles, santificarão o meu nome, sim, santificarão o Santo de Jacó, e temerão o Deus de Israel. E os que erram de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores hão de aceitar a instrução. Amém? Fecha teus olhos. Maravilhoso Deus e querido Pai, nós acabamos de ler a Tua palavra, Pai, e está escrito na Tua palavra, Pai, que todo aquele que crê verá a glória de Deus, Pai. Nós louvamos o Teu nome, Pai, porque a Tua palavra é como uma espada de dois gumes, Senhor, que divide alma e espírito, juntas e medulas. Por isso, fala conosco, Senhor. Usa a minha vida, Pai, para a honra e para a glória do Teu Filho, Jesus Cristo. Assim nós oramos, assim nós te pedimos, amém, e graças a Deus. Pode se assentar, irmãos. Amém. Amém. Irmãos, você vê que nós lemos um texto que fala que nesses últimos dias ia acontecer isso, né? Aquele que é cego ia enxergar, aquele que é surdo ia ouvir, porque a palavra do Senhor é como nós acabamos de falar aqui, ela é como uma espada, né? Que divide alma, né? Que divide juntas e medulas. Então, a palavra de Deus, ela vem como uma flecha no nosso coração, né? Todos, a Bíblia fala que todos, né, iam ter a oportunidade de ouvir a palavra de Deus antes da volta do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala que enquanto a palavra de Deus não fosse pregada nos quatro cantos da terra, Jesus não voltaria. E a palavra de Deus está voando muito longe, todo mundo está vendo. Nós estamos vendo aí, chegando aí o 5G, que fala aí o pessoal da Claro, a gente trabalha nesta área, o pessoal comenta que vai em qualquer lugar, vai estar pegando o sinal. Então a palavra de Deus está sendo falada, pregada em todo mundo, né? Então muitas vezes a gente fala, mas sabe que a internet é só maldição? Não, porque a palavra de Deus fala que tudo é lícito, mas nem tudo convém. A Bíblia Sagrada fala que tudo a gente tem que ter domínio sobre aquilo que a gente vai fazer, porque é bênção e maldição, né? Se a gente parar para pensar, nós vamos no mais profundo, né? Que nós estamos aqui diante da palavra. A palavra de Deus, ela pode ser bênção como pode ser maldição. Sabia disso? A palavra de Deus. Por quê? Porque muitos podem usar a palavra de Deus com certos objetivos, né? De poder ter poder, né? Como a gente vê aí no mundo, muitas vezes a pessoa acha porque teve um dom de Deus, ele pega a palavra e ele muitas vezes distorce a palavra. E o que acontece, né? Ganha multidões, ganha nações, mas a pessoa não presta atenção, né? No contexto da Bíblia. Então a palavra de Deus é bênção e também é maldição. A Bíblia fala que a palavra mata. Então está na Bíblia.
Por que a palavra mata? Porque muitas vezes, né, você pode matar a fé de uma pessoa. Olha isso, através da palavra, né? Então a gente tem que ter esse discernimento. Tudo é bênção e tudo é maldição. Tanto que está na Bíblia, né? Deus coloca lá as bênçãos e as maldições para que a gente possa entender e compreender, né? Então a palavra de Deus está sendo divulgada e pregada. Então a Bíblia fala que Deus vai abrir os olhos, né, e abrir os ouvidos para que todos pudessem ouvir a palavra deste livro, da Bíblia Sagrada, né? Mas o que acontece? Muitos não estão acreditando. Eu recentemente fui no Ecoponto e eu achei lá, eu até trouxe aqui para mostrar para vocês essa Bíblia aqui, ó. Essa e mais 4 Bíblias eu achei nova, ó. Não tem um risco, não tem nada achado no lixo. Vocês acreditam nisso? Então, para vocês verem, né? Isso na casa de alguém um dia foi bênção, mas eu creio que deve ter morrido aquele que era dono disso, e aí acabou se tornando o quê? Para a pessoa se tornando uma maldição dentro de casa. Então ela desfez, jogou no lixo. E eu fui lá, quando eu vi de longe as Bíblias, eu fui lá perguntar porque estava lá. Aí o rapaz falou, veio um jovem aqui e jogou essas Bíblias tudo fora. E tanto que tem um monte de livro aí dentro dessa caçamba, e tá tudo aí jogado aí, ó. Então quer dizer, você vê a palavra. Então ela é como uma espada, né? Então, e a palavra de Deus, ela fala que nos últimos dias ia acontecer isso. Então, as pessoas muitas vezes não querem dar ouvido à palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela muitas vezes vem de encontro, né, com a gente, com aquilo que não está agradando a Deus. Então a gente tem que ter sabedoria. Então a Bíblia fala que nos últimos dias, ó, dentro em pouco não se converterá o Líbano em pomar, e o pomar não será ali tido como bosque, quer dizer, vai florescer, né, em pouco tempo, né? É o que aconteceu. A gente vê na história de Israel, né, a gente sabe que Israel é um país primeiro mundo, um país que não tem muita água doce, né? Eles tiram água do mar para poder tomar, mas Deus fez essa obra lá em Israel, não só lá como no mundo inteiro. Olha Deus sustentando toda a humanidade. Da onde sai tanto alimento? A gente para pensar, vê tantas pessoas, fala, Deus, como que pode Deus sustentar todos e não deixar faltar nada? Então, ó, naquele dia, os surdos, ó, ouvirão as palavras do livro. Então não é dos livros, é do livro, é da Bíblia. Não tem outros livros. Você vê? Então Deus coloca bem claro, do da palavra de Deus, né? E hoje nós estamos vendo aí a palavra do Senhor sendo mudada, muitas Bíblias sendo produzidas para tipo de pessoas. A gente vê Bíblia da mulher, Bíblia do jovem, Bíblia do adolescente, Bíblia da criança. Eu acho, meu modo de pensar, irmão, eu não concordo, né? Eu não concordo porque vão pegar texto e vai puxar a sardinha para um lado, né? Não, a Bíblia é a Bíblia, ponto, né? A gente vê hoje aí, estão tirando textos da Bíblia, né? Essas igrejas que pregam a heresia a respeito de homem com homem, mulher com mulher, tirando Levítico mesmo. Tem uma Bíblia aí que não tem mais um texto em Levítico, não tem Romanos, capítulo 1. Por quê? Porque isso não convém para aquela igreja. Então está sendo tirado. Por isso que a Bíblia fala que nos últimos dias, né, a gente teria que guardar a palavra de Deus aonde? No nosso coração, né? Tanto que Jesus deixou uma parábola, né, falando da semente que caiu no meio dos espinhos, caiu em terra boa, caiu no meio do mato. E aí o que acontece? Aqui caiu em terra boa, ela produziu frutos e muitos frutos. Então a gente tem que deixar que essa palavra caia e venha produzir, porque senão o inimigo vem e rouba. É isso que fala a palavra. Então a Bíblia fala aqui, ó, naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e os cegos, ó, livres já da escuridão e das trevas, as verão. Os mansos terão regozijo sobre o regozijo do Senhor, e os pobres entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Então ia acontecer isso, e está acontecendo.
né? A palavra de Deus está sendo divulgada para o mundo inteiro. Hoje, né, a gente temos livre acesso à Bíblia, né? Eu mesmo, quando era criança, eu nunca li a Bíblia quando era criança. Eu ia assim na igreja, fiz tudo aquilo que, né, meus pais me ensinaram, né? Eu fui batizado quando era criança, que os pais me levaram. Fui batizado quando criança, depois eu fiz catecismo, depois eu fiz crisma, depois fui ser coroinha, né? Querer ser coroinha, mas não parei aí, né? Então, para você ver, então eu participei de tudo isso, mas eu não li a Bíblia, eu não tinha entendimento. Hoje não, é difícil a gente falar a uma pessoa que não tem acesso à palavra de Deus, né, muitas vezes. Então abrirão-se os ouvidos para que as pessoas possam ouvir, tanto que aquele que não quer dar ouvido, ele não quer ouvir o que está escrito na palavra de Deus, nesse livro. Então a Bíblia fala que, pois o tirano é reduzido a nada, os escarnecedor já não existe, e nem se acham eliminados todos os que se cogitam da iniquidade, os quais por causa de uma palavra, condenam um homem, os que põem armadilhas ao que repreende na porta, e os que sem motivo negam ao justo o seu direito. Então você vê, condenam um homem com uma palavra, está escrito aqui hoje, né? Condenam um homem com uma palavra. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a palavra de Deus, ela é assim, irmãos, ela pode salvar o homem, como ela pode condenar o homem, por falta de conhecimento, por falta de entendimento. Então a Bíblia fala que a igreja tem que estar preparada para poder estar ensinando, para poder estar falando, né, o que está escrito nesse livro. E nesse livro a palavra de Deus fala assim, portanto, acerca da casa de Jacó, assim diz o Senhor, que remiu a Abraão, Jacó já não será envergonhado, nem mais se empalidecerá o seu rosto. Então a casa de Jacó, que hoje é a casa do Senhor, porque é a casa de oração, né, a gente tem que tá levando a palavra e ensinando conforme está escrito no livro. Nós não podemos tirar nenhum i nem um tio. Por isso que a Bíblia fala assim, mas quando eles, seus filhos, virem a obra das minhas mãos no meio deles, santificarão o meu nome, sim, santificarão o santo de Jacó e temerão o Deus de Israel. Então esse santo aqui está com letra maiúscula, então é Jesus, né? Está falando aqui já de Jesus. Em Isaías já estava falando de Jesus. Então a Bíblia fala assim, e os que erram de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores hão de aceitar a instrução. Assim estava nós, irmãos, murmuradores, não estava tendo entendimento da palavra, né? Como está escrito aqui, nós estávamos errando, né? Eram errados em espírito, fazendo não aquilo que está escrito na palavra. E aí a palavra de Deus fala que nos últimos dias ia acontecer que nós ia abrir os nossos olhos, né? Que nós ia ter um entendimento. Então hoje não tem como a pessoa falar assim, eu não estou ouvindo a palavra, não. Tanto que essa igreja que eu participei quando era criança, hoje mudou, né? Hoje tem as carismáticas que já lê a Bíblia, sim, lê a Bíblia, mas ainda não tem o total entendimento. Por isso que nós estamos aqui, orando, intercedendo, tendo para que eles possam abrir o entendimento, para que eles possam compreender o que está escrito na palavra, né? Porque o próprio Deus, né, falou que nós não poderíamos, né, criar nenhuma imagem, nem esculpir nada semelhante debaixo da terra ou em cima da terra. Nós devemos só adorar a Jesus, só um intercessor e mediador entre Deus e os homens, e mais ninguém, porque é o que está escrito na palavra. Então a Bíblia fala, e os que erram de espírito virão a ter entendimento. Então nós também erramos um dia, nós também estávamos errados, sem entender e compreender a palavra de Deus. Mas hoje, irmãos, nós que fomos, né, chamados, fomos escolhidos, né, foi aberto os nossos olhos. Hoje nós sabemos, né, o que está escrito, a revelação do Senhor, o que Deus está mostrando para nós, o que Deus quer para nós, né?
Tanto que a Bíblia fala que havia um homem em Jerusalém que ele esperava, né, a chegada do Messias, porque Deus tinha falado para ele que enquanto ele não visse o Salvador, Deus não ia recolher ele. Ele já era um homem de idade, né? E a Bíblia fala que no dia que Jesus foi levado ao templo para poder fazer o sacrifício da lei, como está escrito na palavra de Deus, então Simeão, ele toma o menino na mão, né, e levanta ao céu e fala: Deus, ó, agora pode me levar, porque agora sim eu vi o Salvador. Então a gente tem que orar para que as pessoas possam abrir esse entendimento, para que esse espírito do erro venha cair por terra, para que eles possam entender também, né, o propósito da palavra de Deus, porque a palavra de Deus não muda, irmãos. Deus é o ontem, hoje e amanhã. Ele não vai mudar por causa do homem, nem por causa do filho do homem. Então, se você pegar a tua Bíblia e lá em Marcos, abre lá para você ver, em Marcos capítulo 16. Glória a Deus. Capítulo 16, irmãos. Então Isaías já tinha ali sido para ele revelado que o Senhor viria, que o surdo ouviria a palavra de Deus, aquele que era cego ia enxergar. Você vê, mas você fala: mas irmãos, tem muitas pessoas que não abriram os olhos. Não, mas no mundo espiritual ele está enxergando, ele já está entendendo, né? Então, Marcos capítulo 16 vai falar aqui da ressurreição de Jesus, aonde eu falei para vocês no princípio, das mulheres que foram até o sepulcro de Jesus. E Deus nos ensina algo aqui, fala para a igreja como que a gente deveria fazer para que nós pudéssemos ser salvos, fazer parte, né, desse reino que é o reino do céu. E nós temos que entender isso, irmãos. Não tem para onde correr, porque a palavra de Deus ela é assim, sim ou não, não. O que passar disso é procedência do inimigo, do maligno. Então, ó, capítulo 16, a partir do primeiro versículo, fala assim, ó: passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhe disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E, saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado, de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ela vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Olha aí. Então, é razoável
muitas vezes a gente está assim, incrédulo. Se eles não acreditarem, irmãos, então a gente temos que orarmos mesmos, crermos, pedir para que Deus venha tirar de dentro do nosso coração a incredulidade, a dúvida, porque o que está escrito na palavra vai se cumprir. Você vê, os discípulos não acreditaram. Por que não acreditaram? Veio de quem? Veio de quem essa palavra? Veio de uma mulher que foi expelido dela quantos demônios? Muitas vezes acontece isso. Muitas vezes você encontra uma pessoa simples, humilde, ela fala uma palavra para você, você fala, mas Deus vai usar uma pessoa dessa? Deus usa, irmãos. Deus usa quem Ele quer. Tanto que a Bíblia fala que Deus usou o quê? Uma mula para falar com o homem. Então, os discípulos aí não acreditaram. Por quê? A mulher Maria Madalena foi lá e falou, você acha que não entrou dúvida no coração deles? Você acha que eles ficaram assim, mas você acha que essa mulher está falando a verdade? Essa mulher aí, no passado ela teve teve um passado triste, um passado meio que vergonhoso aí, era uma demoniada, tinha 7 espíritos sobre a vida dela, Então, você vê, eles não acreditaram o que ela falou, não acreditaram, irmãos. E o que está acontecendo hoje? Muitos não estão crendo, muitos não estão acreditando naquilo que a palavra de Deus está falando. Por quê? Porque muitos estão desagrejados, Está uma turma aí que não acredita mais na igreja. Mas a igreja tem culpa de alguma coisa, irmãos? Não. Quem tem culpa muitas vezes é aquele que está na igreja, Por quê? Porque a igreja, ela foi constituída por quem? Foi por homem? Foi por filho de homem? Foi constituída por Jesus. Então, o que Jesus falou para a igreja vai se cumprir. Então, o que Jesus falou para a igreja, no versículo aqui, e no versículo 12, olha aqui, depois disto, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo, e indo eles o anunciaram aos demais. Mas também a estes 2 eles não deram crédito. Também não deu crédito. 2 que estavam indo para Amaús. A Bíblia fala que Jesus, ele apareou do lado deles e foi conversando com eles. E eles não estavam entendendo que era Jesus, o próprio Jesus estava falando com eles. E a Bíblia fala que chegou numa bifurcação, Jesus ia para um caminho e eles falaram, não, Senhor, fica conosco porque é tarde e é perigoso. Amanhã você segue o teu caminho. E Jesus então foi com eles. E a Bíblia fala então que chegando na casa, a Bíblia fala que os olhos deles foram abertos. Aí eles viram que era Jesus. E de repente Jesus desaparece. Aí um olhou para o outro e falou, viu? Você percebeu que nós conversando ardia o nosso coração quando ele falava conosco? Então vamos voltar para Jerusalém. Então, você vê, eles estavam em Jerusalém e Jesus falou para eles não saírem de Jerusalém, enquanto do alto não fosse revestido de poder. Mas não, eles também não acreditaram, foram embora. Mas você viu que a misericórdia de Jesus é tão grande, que ele foi de encontro com esses 2. Você vê, e eles entenderam e voltaram correndo. E quando chegaram lá, eles também anunciaram aos discípulos. Mas eu acredito também, irmãos, que os discípulos falaram, mas esses 2 aí, vocês não viram na hora que eles deram as costas e foram embora? Eles não acreditaram. Então você vê, também não deram ouvido. Então hoje, o que está acontecendo na igreja? A igreja muitas vezes está pregando a palavra de Deus, para Deus está sendo anunciado, e muitas pessoas estão não dando ouvido àquilo que está escrito na palavra de Deus. E aí, então a Bíblia fala que então Jesus finalmente aparece para os 11. Jesus teve que ir lá, por causa da incredulidade. Então a Bíblia fala assim, finalmente apareceu Jesus aos 11, quando eles estavam à mesa, e censurou-lhe a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já
ressuscitado. Você viu? Jesus chega lá e chamou a atenção deles. Falou: vem cá, vocês não deram crédito, vocês não acreditaram. Por quê? E a Bíblia fala assim, ó: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então presta atenção: ide e pregar o evangelho a toda criatura. Então, o que nós somos, como nós fomos criados por Deus? Nós somos filhos de Deus ou nós somos criatura de Deus? Aqui está um detalhe muito grande, irmãos, a gente tem que prestar atenção. Nós fomos criados como todo ser vivo foi criado, mas há uma diferença, né? Nós somos criados com raciocínio. O animal, ele é irracional, nós somos racionais. Nós raciocinamos, nós sabemos quem é o nosso Criador. O animal morre, acabou, nós não. Nós temos algo dentro de nós que clama, que chama alma. A alma é o princípio de todas as coisas, é o livre-arbítrio que você tem para escolher. Você sabia que alma significa isso? A tua alma tem o direito de escolher para onde ela quer ir. Ela tem um direito. Por isso que a Bíblia fala que a salvação, ela é individual. Ninguém salva ninguém. O marido não salva a esposa não salva o marido, mãe não salva filho, filho não salva a mãe. É o que está escrito na Bíblia. Por isso que todos nós somos criados por Deus, todos somos feitos por Deus. Mas a Bíblia fala então que houve uma promessa para a igreja, uma aliança perpétua, que seria, né, nos últimos dias para todos. Aí você vai falar assim: mas Abraão morreu na lei, Jacó morreu na lei, Moisés morreu na lei, Davi morreu na lei. Mas tem um texto na Bíblia que fala assim, que antes de subir ao céu, Jesus, ele desceu. Ele não foi ao céu em primeiro lugar. A Bíblia fala que ele desceu no Seol da terra, e ele foi lá no inferno. E no inferno a palavra de Deus fala que a luz resplandece no meio das trevas. Por isso que tem esse texto em João capítulo 1. Então o verbo se fez carne e habitou entre nós, e ela voltou a ser o verbo. E a Bíblia fala que então a luz resplandece no meio das trevas. Por quê? Porque Jesus, a Bíblia fala que ele teve que primeiro ir no inferno, para depois subir ao céu. E lá então ele chegando, Satanás ficou perdido, porque a luz estava chegando, ia resplandecendo, ia chegando. E a Bíblia fala assim, ó, que o primeiro homem foi vencido, mas o segundo sempre foi o primeiro. Então Jesus, ele foi lá e tomou a chave da mão de Satanás, porque Satanás tinha tomado de Adão, porque Deus tinha dado a chave do paraíso para Adão. Quem lembra do Jardim do Éden? O Jardim do Éden era um paraíso. A Bíblia fala que todo dia à tarde Deus vinha tomar café com Adão. Olha isso, irmão. Ele descia para falar com Adão. E Deus se maravilhava com Adão, porque Adão foi criado em imagem e semelhança de Deus. Adão tinha até esse momento a semelhança de Deus. E Adão colocava nome dos animais naquilo que foi criado por Deus, a criatura que foi criada por Deus. E aí Deus se agradava disso. Tanto que se você olhar para um leão, o leão tem cara de leão, não tem? Né? A girafa tem cara de girafa, vaca tem cara de vaca. E Deus se agradava disso. Então todo dia Deus vinha falar com Adão. Então a palavra de Deus fala que naquele momento Jesus toma a chave de volta do paraíso. Tanto que na cruz, que Jesus falou? Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Quem que era? Aquele que morreu ao lado de Jesus, aquele que creu, que acreditou. E o outro creu? Não, o outro também duvidou. Que ele falou para Jesus: ó, se você é Deus, desce daí, salva-nos. O outro falou o quê? Cala a boca, você não sabe o que fala. Você deve, eu devo. Ele não. Senhor, quando você chegar no teu reino, lembra-se de mim.
E Jesus falou assim: ó, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Então, aquele ali já foi tirado do seio de Abraão, porque ele já foi para o paraíso. E a Bíblia fala então, quando a chave foi tomada da mão de Satanás, sepulcros foram abertos. O que é esses sepulcros? É onde estava Abraão, onde estava Jacó, onde estava Noé, onde estava Moisés. Todos estavam condenados à morte, porque todos pecaram, todos falharam. Então Jesus teve que fazer essa redenção, ir lá e tirar da mão do diabo a chave, liberar aqueles que estavam nos sepulcros. Aí a Bíblia fala que apareceu a muitos e foi para o paraíso. Então a palavra de Deus fala aqui, quem crer, e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Então não é eu que estou falando, irmãos, é a Bíblia. Que aquele que não passar pelas águas, irmãos, olha aí você fala: pastor, mas e aquela pessoa que não teve chance, oportunidade de passar pelas águas? Eu creio que muitos foram salvos, porque a Bíblia é bem clara. Você está tendo direito, você está entendendo já a palavra, você já entendeu que você tem que morrer o velho homem, nascer um novo homem, se tornar uma nova criatura, se tornar um filho de Deus. Mas tem pessoas que ainda, eu vou dar um exemplo para você do seu Pedro. Seu Pedro estava no estadual, internado, 92 anos, estava entubado, e eu e o pastor Rubens fomos fazer uma obra lá, fomos fazer, orar por uma vida lá que estava doente, enferma, e a mulher que estava cuidando do seu Pedro, ouviu a oração de longe, muito longe, irmão, impressionante. Onde nós estávamos, ela estava no último quarto, nós estávamos no primeiro, e lá os corredores são grandes, mas ela ouviu, e ela foi lá, e ela pediu para nós ir orar para o seu Pedro, e nós fomos orar pelo seu Pedro, e nós chegamos lá, seu Pedro estava já entubado, estava só esperando, o dia dele chegar, os médicos já tinham dado a sentença, mas o seu Pedro era uma pessoa boa, ele fazia o bem para as pessoas, tinha um coração bom, e essa mulher nem da família do seu Pedro era. E aí chegamos lá, ela falou assim: eu sempre falei de Jesus para ele, preguei o evangelho para ele, mas ele nunca teve entendimento, porque ele foi criado assim, tal, não tinha estudo, tal. E aí nós falamos: vamos orar por ele. Aí eu falei para o pastor Rubens: pastor, vamos fazer o apelo para ele, ver se ele quer aceitar Jesus como o único suficiente salvador da vida dele. E aí o pastor Rubens falou: mas irmão, ele está... Eu falei: não, mano, pera um sinal, ele vai fazer alguma coisa, ele está vivo, ele está aí, o coração dele está batendo ainda, não parou de tudo, né? Enquanto a vida é a esperança. Aí o pastor Rubens pegou na mão dele e falou: seu Pedro, a gente vai orar e dá um sinal para nós, faça alguma coisa, se o senhor quer aceitar Jesus, E aí ele oramos por ele. Aí ele apertou a mão do pastor Rubens, ele fez assim com a mão, mexeu. Aí o pastor Rubens ficou assustado, falou: nossa, ele mexeu. Aí pediu para confirmar, ele mexeu de novo. Aí ele falou: aceitou Jesus, amém. Aí ele ficou tudo feliz. Mas a obra não estava completa, irmãos, faltava algo, faltava aquilo que está escrito na palavra, o batismo. Faltava o batismo. E eu falei: meu Deus, e agora? Como que faz se ele morre sem batismo? Aí nós saímos na porta, eu falei: pastor Rubens, em nome de Jesus, irmão, eu falei para ele assim: pastor, e se nós batizar ele por imersão, por cima, pela cabeça? Ele falou: Celso, está na Bíblia, válido, porque ele está incapaz de descer nas águas. Ele estava incapaz, irmão, não tinha o que fazer. E batismo, irmão, significa o quê? Mergulho. Vocês sabiam disso? Batismo é mergulho. Então, a pessoa, quando crê e é consciente, no batismo, ela tem que mergulhar, porque ela tem que morrer 100%, entrar lá dentro e voltar, morrer. Morreu o velho homem, nasceu um novo homem. Morreu o homem carnal e nasceu o homem espiritual. Então, nós pegamos um copo com água e voltamos lá. E perguntamos para o seu Pedro: seu Pedro, o senhor quer ser batizado? E ele confirmou de novo. E então o pastor jogou água sobre a cabeça dele. Então,
Mas ele não tinha como, irmão, sair dali, nós levar ele numa piscina ou num tanque, passar ele pelas águas e trazer ele de volta e colocar ali. Mas você que é consciente, eu que sou consciente, as pessoas que são conscientes disso tem que entender que muitas vezes pode ser que você acha que não é seu tempo, de repente você pode ser surpreendido. Aqui no Gasparini, uma mulher ficou 20 anos numa igreja, num domingo ia ter o batismo, no sábado teve a pastoral, e o pastor falou para os irmãos, falou: ó, irmãos, amanhã você tem a oportunidade, né, de fazer tudo novo, de novo na tua vida. Amanhã você pode nascer de novo. Você que está na igreja, né, você que está entendendo e compreendendo o evangelho. E aí ele perguntou para todos ali. Aí, né, um falou sim e tal. E tinha uma mulher lá que fazia 20 anos que ela está dentro da igreja. E o pastor foi perguntar para ela: irmã, chegou a sua vez. Ela falou: pastor, não é a minha hora. Amém. Teve o batismo, se eu não me engano foi na segunda de manhã, ela faleceu. E aí? Foi salva, 20 anos dentro da igreja. Toda vez ela negava o batismo, não queria passar, que achava que não estava preparado. Irmão, Jesus não veio chamar justo. Vocês sabiam disso? Está na Bíblia. Para com isso, tira isso do teu coração. Jesus não veio chamar justo. Jesus veio chamar aqueles que querem mudança de vida, se arrepende dos pecados, que mesmo sendo injusto, procura a justiça, procura fazer o certo. É bíblico isso, irmão. Não eu estou falando da minha boca não, viu? Porque houve uma discussão entre os fariseus ali e os saduceus, e aí Jesus chegou nessa conclusão, falou para eles: eu não vim chamar justo, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Quer dizer, que estão arrependidos. Você pecou, falhou, amém, mas você se arrependeu, ponto. É isso que Deus está procurando. Aqueles que se convertem, que não quer mais pecar, que não quer mais errar, que não quer mais falhar. Então a Bíblia fala aqui, ó: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. E esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Ó, em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então Jesus deixou bem claro aqui, ó: você quer se tornar o meu filho? Deus falou assim: então, ó, crê em primeiro lugar, passa pelas águas, morre o velho homem, nasce um novo homem, se faz uma nova criatura, se faz filho de Deus. E aí sim, tem muitos aí fora, irmão, falando que é filho. Não é filho, é criatura, porque filho ouve a voz de Deus. Você quer ver? Isaías 53, vai lá. Glória a Deus. Isaías 53, versículo 1. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Está vendo? Então o povo viu, irmãos, o semblante dele, tudo destruído, na cruz do Calvário. Não tinha aparência nem formosura, irmãos. E aí Isaías fala assim, ó: quem creu em nossa pregação? Quem acreditou? Quem deu crédito? Quem ouviu a voz de Deus? Mas, irmãos, nós estamos vendo aí uns desigrejados que fala que não precisa ser batizado,
Porque tem um texto na Bíblia, irmão, acho que está em Coríntios capítulo 13, que fala que todos, gregos, judeus, todos foram batizados num só Espírito. É muito complexo isso. Muitas vezes você vai falar assim, irmão, mas como assim? 3 batismos. É porque assim, ó, Jesus veio para quem? Para alguns ou para todos? Então todos foram batizados num só Espírito. Então Jesus deu oportunidade para todos. Não houve acepção de pessoas. Tanto que em Timóteo, capítulo 1, acho que versículo 4, capítulo 2, versículo 4, fala que o desejo do coração de Deus é que todos os homens sejam salvos. Está escrito lá. O coração de Deus é que todos os homens sejam salvos. Por isso que tem esse texto, por isso que a Bíblia lá em Coríntios 13 fala que há um só. Quer ver? Vamos lá. Coríntios capítulo 13, para nós poder entender melhor aqui, irmãos. 13 ou 12? Ó, capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Amém, igreja? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, ó, porque assim como o corpo é um, então a igreja é um corpo e existe muitos membros. Então você é um membro deste corpo. E todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Ó, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então está aqui, não estou falando demais não, viu, irmãos? Vocês leram aí? Todos batizados num só Espírito. Então quando Jesus morreu na cruz do Calvário, todos foram batizados num só Espírito, né? Mas aí houve uma ordenança de Deus para se cumprir isso na vida daqueles que creem, daqueles que acreditam, porque ainda tinha que ter o batismo, né, das águas, porque como Jesus passou pelas águas, nós também teremos que passar pelas águas. Ou não passou, irmão? Jesus passou, né? Jesus morreu também. Jesus lá na água, ele passou pelas águas como nós passamos, né? Então a Bíblia fala aqui, ó, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E aí vai. Então se o pé falar, né, que porque não sou mão, não sou do corpo, então a gente estamos só num corpo. Então nessa noite nós estamos aqui nós vamos fazer parte desse corpo, que todos foram batizados num só Espírito. Mas existe uma ordenança de Deus, né? Existe uma ordem e uma decência. Porque primeiro você tem que aceitar Jesus como o único suficiente Salvador da tua vida, para você poder começar a fazer parte desse reino. Depois você tem que passar pelas águas, e depois aí sim você pode sentar na mesa e fazer parte deste corpo, que logo em breve, né, então vamos estar aqui 100 anos, porque isso foi Jesus que constituiu, não somos nós, irmão. Jesus, na última Páscoa, a Bíblia fala que ele fez a última Páscoa, se fez a aliança perpétua com a igreja. Então a Bíblia Sagrada fala que nós temos que seguir esse padrão. Não somos nós que impõe isso na igreja. É o que está escrito na palavra, né? É o que está escrito na palavra de Deus. Então Jesus sim foi apresentado, depois cresceu, depois chegou na maturidade de 30 anos, que um judeu ele se tornava de maior com 30 anos, aí que ele podia sair de casa. E aí ele foi até o Rio Jordão, e no Rio Jordão ele encontrou João Batista, porque João Batista não é o nome dele, João Batista,
é João que batiza, viu? O Batista não é João, não é o sobrenome de João, viu? Não está no nome do pai de João. Então, no sobrenome. Então João é que batizava, e ele foi até lá também para ser batizado por João. E João não quis batizar ele, falou: não vou batizar. Aí o que Jesus falou? Que cumpra-se a palavra de Deus. Então João Batista foi e batizou Jesus. Então, irmãos, esse mês nós vamos ter batismo. Então, ninguém está colocando a espada no teu pescoço, ninguém está te oprimindo, mas está pedindo para que você ore, fale com Deus, busca na palavra. Senhor, está escrito então que eu quero obedecer, eu quero fazer aquilo que está escrito, porque eu quero ser salvo, eu quero ir para o céu. Houve um homem chamado Nicodemos. Se você abrir aí, João, abre na tua Bíblia aí, Ele era um homem, ele era um sumo sacerdote. João capítulo 3, versículo 1, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Então era um dos principais dos judeus. João capítulo 2, versículo 3, João capítulo 2, versículo 3. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi. João capítulo 2, capítulo 3, desculpa, irmãos, estou com 2 na cabeça. João capítulo 3, amém? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Como que pode um homem já velho nascer? Ele perguntou para Jesus: como? Eu vou voltar no ventre da minha mãe? Está aqui, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Aí Jesus respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer está escrito na tua Bíblia, pronto. Quem não for batizado, como que vai ser salvo? Quem não nascer da água, respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode o quê? Entrar. Então, como que você vê o reino de Deus? Quando você aceita, você começa a ver o reino de Deus, você começa a ter um entendimento. Aí depois Jesus fala assim: agora você tem que passar pelas águas. Você já viu, você já aceitou Jesus, você está na casa de Deus, você está servindo a Deus, você já entendeu, você já compreendeu que você tem que morrer o velho homem, está escrito na palavra. Agora, para você entrar no reino de Deus, você tem que passar pelas águas e nascer o homem espiritual. É o que está escrito aqui. Então a gente vê o reino de Deus quando a gente aceita, mas para a gente poder entrar, está escrito aqui, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito
não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabeis da onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus. Por que Jesus acudiu? Porque Nicodemos foi salvo. Viu? Tem outras passagens que falam da história de Nicodemos aqui. E o Nicodemos foi um discípulo de Jesus, porque ele acreditou, mesmo ele sendo um sumo sacerdote dos judeus. Ele era um sumo sacerdote, ele entendeu que ele também teria que morrer e nascer de novo. Então esse mês temos o batismo, viu? Luta, para que você possa sentar nessa mesa, você tem que estar em conformidade à palavra de Deus, viu? Não perca a oportunidade, luta. Eu sei que é uma batalha, foi na minha vida, foi na vida dos irmãos aqui, né? Para poder tomar essa atitude, para poder tomar essa decisão. Não é fácil não, irmãos, porque aí tudo começa a mudar, tudo começa a transformar. Deus começa a trabalhar, Deus começa a falar, porque agora você já não é mais nascido da carne, você é nascido do Espírito. E nós sabemos, irmãos, que o corpo volta ao pó, o Espírito vai para onde? Volta a Deus. E o que sobra? Sobra a alma, né? E a alma tem o direito de escolher, ela está no meio dessa história, né? Está no meio. Se a tua alma fazer a vontade do Espírito, o que vai acontecer? Você vai voltar a Deus. Mas se a sua alma fazer a vontade da carne, a carne faz a vontade do mundo, e o mundo jaz no maligno. Então é fácil entender. Quem está nessa história, quem está nessa briga, né, quem está nessa confusão toda, é a nossa alma, viu? A nossa alma precisa entender isso, que nós temos que fazer a vontade do Espírito, né? Não fazer a vontade da carne. Então é luta, é batalha, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Então vamos ficar de pé. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. E a gente tem um texto na Bíblia que sempre a gente abre na Santa Ceia. Os irmãos já estão bem acostumados, que está lá em Coríntios, capítulo 11, que fala que Paulo, o que ele recebeu do Senhor, ele entregou para a igreja. Então presta atenção, o que Paulo recebeu do Senhor, Paulo não recebeu de Pedro, Paulo não recebeu de João, Paulo não recebeu de Tiago, de nenhum dos apóstolos. Paulo recebeu direto de Jesus, né? A Bíblia fala que Paulo foi ao céu e ele viu coisas inefáveis que os nossos olhos não conseguem contemplar, o que Deus tem preparado para nós. Jesus falou que ele ia ao Pai e ele ia vos preparar a morada. Existe uma casa celestial esperando você, viu? Está tudo pronto, e logo em breve vai acontecer, mas vai acontecer conforme a palavra, né? O que está escrito na palavra. Se a gente se tornou filho, se a gente realmente nasceu do Espírito. Então 1 Coríntios capítulo 11, a Bíblia fala assim, porque no versículo 23, porque eu recebi do Senhor, vendo, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído,
tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Vocês viram que nós leu que há um corpo. Então esse corpo foi dado para nós. E nós temos que fazer parte deste corpo. Aquele que não faz parte desse corpo não tem parte no reino de Deus. Então nós temos que atentar para esses detalhes. Então muitos creem, acreditam, falam Deus, mas está fazendo parte deste corpo, está neste corpo. Porque ninguém, irmãos, ninguém vai ao céu se não for por Jesus. Não tem outro caminho. Está escrito na Bíblia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Não sou eu, irmão, é a Bíblia que fala. Viu? Isso é para mim também. Então, e tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então, irmãos, nós temos que examinar: estamos conforme a palavra do Senhor? Estamos, debaixo da ordenança do Senhor? Então, por isso que a igreja do Senhor Jesus Cristo não serve Santa Ceia para os irmãos que ainda não passaram pelas águas. Por quê? Porque ainda não foi completa a obra. Falta. Você já aceitou, talvez. Você já levantou as duas mãos, mas falta. Ontem aconteceu um fato na sede de um jovem tomar a Santa Ceia, Isso entristece o corpo do Senhor Jesus Cristo, porque é uma responsabilidade muito grande, para a parte sacerdotal da igreja. E aí nós tomamos uma atitude, nós chamamos ele para conversar, conversamos com ele, não brigamos com ele, não discutimos, só ensinamos os passos, porque ele tem o desejo, ele tinha o desejo no coração de tomar a Santa Ceia, e ele inocentemente tomou, porque mas agora ele sabe que se ele tomar de novo, vai haver consequência. Doe quem doer. Não adianta vir contra o pastor, tem que ir contra a palavra, porque está escrito aqui, está escrito aqui, examine se pois o homem a si mesmo. Ele é um jovem de 14 anos, ele é ciente já o que é certo e o que é errado, e foi ensinado. Foi chamado ele, o pastor explicou para ele, falou assim: você tem um desejo, foi você que veio aqui, aceitou Jesus, você tem o desejo de estar na mesa, de sentar na mesa, de tomar a Santa Ceia? Eu tenho. Foi por isso que você fez isso? Foi. Então vamos fazer assim, você tem um mês para orar, tem um mês para buscar a Deus, para que você possa vir fazer o certo, vai ter o batismo, então se prepara. Então foi falado com ele, conversado, explicado, como que a Santa Ceia funciona, o porquê existe a Santa Ceia. A Santa Ceia nós fazemos por quê, irmãos? Porque nós anunciamos a morte do Senhor Jesus Cristo. E Jesus falou assim para Deus: Pai, cuida
dos meus que ainda estão na terra. Então o que vai cuidar de você? O que vai cuidar de mim? É o sangue do Senhor Jesus que vai nos purificar, que vai estar nos limpando. Então Ele nos fortalece. A gente tem que crer nisso. Por isso que o sangue de Jesus Cristo não foi para expulsar demônio. Eu não sei se você já viu isso aí fora, muitos irmãos expulsando o demônio com sangue. Quem já viu isso? Irmão, já vi. Eu tenho uma igreja muito grande que faz isso. É um pecado, irmãos, que não pode fazer. O sangue de Jesus não foi feito para expulsar demônios. O sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário para nos purificar, para nos limpar. Agora, e em nome de Jesus? Aí sim, nós acabamos de ler o texto lá em Marcos, capítulo 16, que fala que em nome do Senhor Jesus, nós vamos fazer o quê? Expelir demônios, expulsar demônios. Em nome de Jesus nós vamos colocar a mão sobre os enfermos, eles ficarão curados. Em nome do Senhor Jesus Cristo, se nós bebermos alguma coisa mortífera, não nos fará mal, se alguma serpente nos picar, não nos fará dano. Então é no nome. Agora o sangue não, irmão. O sangue é precioso, tá bom? O sangue é para te purificar, o sangue é para te limpar. E você veio nessa noite aqui, você que é batizado, você que já passou pelas águas, já aceitou Jesus, está tudo em conformidade à palavra, para poder sentar nessa mesa. E você que ainda não, você tem a decisão, talvez tenha alguém nessa noite aqui que nunca aceitou Jesus, nunca levantou a mão e fez confissão de fé perante os homens, declarando que quer esse Jesus, quer aceitar Ele como o único suficiente Salvador da vida dele. De repente tem alguém aqui nessa noite, e você tem essa oportunidade, de vir até o altar e confessar que você quer Jesus, e a igreja vai orar e vai fazer conforme está escrito na palavra de Deus, que tudo que ligares na terra é ligado no céu. Quem que faz isso? É o pastor? Não, é a igreja. É eu, é você, somos nós que somos igreja. Amém? Porque lá no céu, nós temos testemunha. Aí chegar no céu e falar assim: mas eu não fiz isso. Aí Jesus vai chamar o ciclano: vem cá, você estava lá nesse dia? Estava. Ele levantou a mão? Levantou. Aceitou. Então, ele aceitou, mas não fez conforme a vontade do Senhor, Então, por isso que nós temos que fazer confissão de fé perante os homens, para que todos possam ver que nós sim aceitamos Jesus como o único suficiente Salvador da nossa vida, Aí você já aceitou. Qual que é o segundo plano, pastor? É você orar e pedir para Deus força, porque não é fácil. Não foi fácil para mim. Eu falo para você porque não foi para mim. Eu estou falando para você, foi difícil passar pelas águas, Em 2001 eu fiz um preparatório para batismo, Tinha umas células, não é. Hoje nós temos na igreja discipulado nas casas, mas antigamente fazia células nas casas, E eu participei de uma célula assim. Então lá teve um estudo sobre o batismo, de aceitar Jesus, aceitei tudo. E aí chegou no dia do batismo, eu cheguei lá na beira da piscina, aí deram uma roupa para mim, eu vesti como uma beca, como você também vestiu, e eu coloquei um pé dentro, e eu tirei, falei: não vou passar pelas águas. Olha que luta, irmão. Depois disso aí foi 12 anos, por isso que eu falo sempre na igreja, que a minha mulher orou 12 anos pela minha vida, porque aí começou o processo de 2001 até 2013, 2012 para 2013, que é onde eu fui batizado. Então houve uma luta, ela passou. Sabe o que ela falou para mim? Tava nós dois para ser batizado, eu fui e voltei, ela olhou para mim e falou: tchau. Desceu e passou pelas águas, deu tchau para mim, eu não vou voltar. Ela foi batizada, e eu tirei a roupa, fui embora. E aí foi 12 anos ela orando, pedindo misericórdia pela minha vida, para que Deus transformasse a minha vida, para que eu pudesse ser alcançado por Jesus, para que eu pudesse estar hoje aqui testemunhando isso para você. Então, acredita, não desista. Viu? Muitas vezes você fala: pastor, mas está pesado, faz tantos anos que eu oro, que eu peço, eu clamo pelos meus filhos, pelo meu marido, pelos meus irmãos, pela minha família. Mas não desiste não, irmãos. Sabe por quê?
Jesus, Ele nunca desistiu de nós, viu? Ele está aqui nessa noite, Ele está falando em nossos corações, viu? Que Ele está de braços abertos, Ele está esperando a sua decisão, viu? Ele está esperando, né? Para Ele te abraçar, porque quando Deus abraça, Jesus abraça, acabou, irmãos, o diabo não pode mais tocar. Você acredita nisso, irmão? Eu acredito. Você sabe que tem um versículo na Bíblia, irmãos, que fala assim, ó: Jesus tem o poder de entregar. Ele entrega. Muitas vezes você fala: pastor, mas meu filho está indo no mundo, pastor, não está na igreja, não está tomando santa ceia, está assim, assim, assim. Mas Jesus, Ele tem o poder de entregar. Foi Ele que deixou ir. Ele falou: você não quer? Você quer? Então vai. Vai. Mas a Bíblia fala que Ele tem o poder de reavê-lo. Olha isso, irmão. Essa é a nossa esperança, que Ele tem o poder de buscar. Eu estou orando pela minha família. Eu tenho irmãos que passou pelas águas, que aceitou Jesus, passou pelas águas, né? Chegou até o altar. É um pregador da palavra, é um pastor, porque Deus não muda com a palavra dele, que Deus levantou, Deus não derruba, Deus Ele permanece até o fim. Então você nunca vai ouvir um ex-pastor, não existe isso, viu? Aquele que um dia foi chamado e foi capacitado, ele nunca vai ser um ex-pastor, ele vai ser pastor, e ele vai prestar conta sim perante Deus, daquilo que Deus deu para ele, a responsabilidade para ele tomar conta das ovelhas, viu? É muito sério isso aí. E assim é nas nossas vidas também, na vida de cada um tem um chamado perante o Senhor, cada um tem um chamado. Então, a Bíblia fala que nós temos que ouvir a voz do Senhor. Então nessa noite, de repente, alguém já aceitou Jesus, e nesse mês nós temos o batismo. O pastor anunciou ontem lá, no último domingo desse mês, vai ter o batismo, viu? Então não perca essa oportunidade, luta, bota o seu joelho no chão, fala: Senhor, fala comigo, Senhor, me mostra, Senhor, né? Porque Deus vai te mostrar o certo. Se é o certo isso, você acha que Deus não vai mostrar? Deus vai revelar, Deus vai falar com você, Deus vai falar: é isso, filho, vai conforme a palavra, né? Eu estou voltando, eu estou buscando a igreja. Você sabe que Deus, ontem, sexta-feira, eu preguei sobre isso aqui, irmãos. Ó, por Deus, já tinha acabado tudo, viu? Eu li um texto hoje, eu ia ler essa mensagem, eu ia estar estudo, mas eu falei: não, Senhor, Deus tinha colocado em mim a respeito de Marcos, capítulo 16, então eu falei: não, Senhor, então, mas fala lá da ira do Senhor, irmãos, né? Naum, lê lá na sua casa, o primeiro capítulo ali, os primeiros versículos, você vai ver o que Deus fala, né, para nós. Não está falando para Israel não, está falando para a igreja. Você vai ver lá que envolve Jesus na história, viu? Então todas as vezes que no Velho Testamento envolve Jesus, está falando para toda a igreja, está falando também para Israel, está falando para nós, para todos, para a lei e para a graça, porque vocês sabem, né? Nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça, amém? Então nós vamos louvar o Senhor, e eu vou descer, depois nós vamos orar, cada um ora, fala com Deus, peça perdão dos seus pecados, e senta na mesa você que é batizado, viu? Não deixa o inimigo colocar no teu coração que você não pode, só se você estiver no pecado, aí você tem a oportunidade de confessar o pecado, né? Não para mim, para Ele, tá bom? Eu não sou Deus, eu não vou resolver o problema do teu pecado, viu? É Deus que vai resolver, é Jesus que vai resolver. Mas é bom que os irmãos orem um pelo outro, é bom que os irmãos confessem um ao outro, que muitas vezes tem irmãos que tiram a vida por causa disso. Segura, o inimigo vai oprimindo, e a pessoa acaba fazendo o quê? Tirando a própria vida, sendo que Jesus deu a vida por nós, né? Não é vergonhoso você se arrepender. Davi se arrependeu. Que é um homem mais pecador do que Davi, irmãos? Ó, Davi matou, Davi foi adúltero, se prostituiu. Olha o que Davi fez, os piores pecados. Ele pegou a mulher do próximo. Ele sabia quem era Betseba. Ele sabia que Betseba era esposa de Urias, porque antes de ir buscar ela, o servo falou para ele, falou assim, ele perguntou quem era, e falou assim, ó, é Betseba, a mulher de Urias. Então ele não foi enganado, viu? Ele foi ciente, sabendo o que ele estava fazendo. Mas mesmo assim, depois, a Bíblia fala que ele se arrependeu e se converteu. Amém? Levanta as tuas mãos, maravilhoso Deus e querido Pai.
É no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós abençoamos, ó Pai, toda a tua amada igreja, hoje e para todos sempre, e todos digam comigo, amém. Glória a Deus.